Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma videoconferência organizada pelo programa Prevenir lá do IANSP em parceria com a TecReg e com a Fundap. Hoje o tema é DPOC, enfisema e bronquite, ou seja, a gente vai entender um pouco o funcionamento dos pulmões, algumas doenças, e quem está aqui para explicar para a gente é a doutora Lília Aze Colê da Rocha Camargo, que é mestre em Ciências da Saúde pelo IANSP e assistente do DAR. Antes de eu passar a palavra para a doutora Lília, bom dia, doutora. Bom dia. Eu vou falar para vocês que se quiser mandar perguntas, né, manda para fundap.vc@gmail.com. fundap.vc@gmail.com. Se você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, ou também, já que a gente está chegando perto do final do ano, sugestões, né, temas que você gostaria de ouvir o ano que vem com as palestras aqui da videoconferência, então manda para fundap.vc@gmail.com. Então, doutora, seja bem-vinda aqui na nossa videoconferência e fique à vontade para fazer a sua explicação. Obrigada. Então, para começar, é uma coisa que eu observo bastante quando a gente atende os pacientes e me surpreendo, e por isso eu coloquei, onde ficam os pulmões. Porque o paciente, ele não sabe como é a respiração e acho fundamental para o paciente tomar atitudes mais positivas, mais saudáveis na sua vida, ele compreender onde é que ficam os pulmões. Então, nesse primeiro diapositivo, nós estamos vendo os pulmões ficam na caixa torácica. Então, veja, do ombro até a cintura, nós enchemos o nosso tórax de ar, porque eu tenho o pulmão esquerdo, o pulmão direito, que eles vão do ombro até a cintura. E o paciente se surpreende, porque você fala, veja, você enche os seus pulmões, o seu tórax, né, de ar. Você respira fundo e é isso. E daí a gente vê ali, na microscopia, os alvéolos, como eles são delicados. Como eles são delicados, onde passa um filetezinho de capilar com as hemácias que vão levar, que vão transportar o oxigênio para todos os lados do corpo. Ali embaixo a gente vê os brônquios, como é que chega até os alvéolos. Então, é um sistema delicado. E daí, no próximo diapositivo, a gente vai ver que o tabagismo, 90% das causas da doença que eu vou falar hoje para vocês, que é a DPOC, que é bronquite mais o enfisema, 90% dos casos dessa doença é por causa do tabagismo. E o paciente que fuma, normalmente, ele acha que com ele isso não vai acontecer. Então, aí a gente vê a delicadeza dos alvéolos, dos vasos, e você enche isso aí do quê? Você tem que encher de ar puro. A melhor quantidade de ar que você, a melhor qualidade de ar que você respira é muito importante. As pessoas se preocupam muito hoje com o que eu vou comer, que a comida tem que ser saudável. E você não fica pensando se o ar que eu estou respirando é um ar de boa qualidade. O fumante, ele fuma 10 cigarros por dia, 20 cigarros por dia, mais 40 cigarros por dia. O que ele respira enquanto ele está acordado? Ele está respirando fumaça. E faz isso durante anos e se surpreende muitas vezes depois de tanto tempo que ele ficou doente. No próximo diapositivo, por favor, a gente está vendo aí que 3 a 11% dos pacientes que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica nunca fumaram. Então, o que seria isso? O que causaria essa doença? Veja, a gente tem que ver como é que é a qualidade do ar que esse paciente respira. Então, você tem que ver o que ele respira, se é uma questão do trabalho, se é poeira, substâncias químicas, se ele tem o convívio com familiares que fumam muito, se existe uma poluição doméstica ambiental, próximo diapositivo, a gente vai ver, olha claramente, uma pessoa fumando, ela fala muitas vezes, mas eu não trago, mas dá uma olhadinha, o que ela está respirando? Ali, aqui no Brasil, muito comum, poeira doméstica, uso de fogão a lenha, a pessoa às vezes, um tempo atrás, né, o Brasil já mudou muito, graças a Deus, mas vocês vejam, olha, a pessoa cozinhava, a mãe cozinhava, muitas vezes morando no interior do Brasil, tinha o fogão a lenha, ficava a mãe e os filhos, normalmente um número maior de filhos, e a mãe junto da mãe ali, e a mãe cozinhando numa cozinha pequena, com o fogão produzindo aquela fumaçada toda, fumaceira toda, e todo mundo respirando aquilo por bastante tempo.
Então, também é uma causa de doença pulmonar obstrutiva crônica. E os pacientes falam, mas quanto que é necessário, né, fumar? Pode voltar um pouquinho o anterior? Por favor, isso, ali, olha lá. 10 anos máximo. A gente faz uma conta, sabe? Porque o cigarro, a pessoa fuma e fala, ah, mas eu não trago. Ah, mas eu fumo pouco. Daí você tem que saber quanto que é esse pouco. Então a gente faz uma conta. O maço de cigarro, ele tem 20 cigarros. Se a pessoa fuma um maço por 10 anos, então você considera isso 10 anos maço. Um maço por dia por 10 anos. Essa é a quantidade de tabagismo que já é relevante para você poder desenvolver doenças. Próximo diapositivo, por favor. Então, veja, o que a gente tem que entender? Que o sistema respiratório é delicado, que o ar que a gente respira, a qualidade dele é super importante. E porque o que acontece? Você pode ter os irritantes, né, dependendo do que você respira, que vão machucando as vias aéreas. E nós vimos nos diapositivos anteriores, você tem as grandes vias aéreas, as pequenas vias aéreas, o parênquima pulmonar, os vasos pulmonares. E essas substâncias irritantes que nós respiramos, elas podem determinar lesões, agressões, inflamação nessa árvore respiratória toda. Próximo diapositivo, por favor. Então, aí a gente tem um brônquio principal do pulmão esquerdo, pode ser, e ali no final você tem os alvéolos, e ali nós já estamos vendo do lado esquerdo o que é uma via aérea sadia e do lado direito o que é uma via aérea agredida, irritada, com lesões, né? Os brônquios espessados, o brônquio tentando se defender daquela irritação toda, inflamado, produzindo secreções, o alvéolos, aquela membranazinha delicada onde tem a troca gasosa, onde o oxigênio entra no sangue, o gás carbônico sai, você vê rupturas de septos alveolares, então você tem uma destruição alveolar. Próximo diapositivo, por favor. Então, as condições de nós termos a DPOC não é para todo mundo, graças a Deus, né? Dos tabagistas que vão desenvolver. Então, a gente imagina não, a gente tem certeza pelos trabalhos que 15 a 20% dos tabagistas, eles vão desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ser a bronquite, quer dizer, os brônquios inflamados, e o enfisema, quer dizer, a destruição dos alvéolos pulmonares. Então, nós sabemos que a pessoa tem uma hereditariedade aí envolvida, porque, é lógico, nós somos seres humanos, nós viemos de um pai e de uma mãe, nós temos uma carga genética, e se nós encontramos na nossa vida uma condição propícia para desenvolver a doença, ou seja, se nós fumamos ou dependendo do ar que nós respiramos no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, onde for, você pode, com o passar dos anos, ter essa irritação provocada por esses agentes no nosso sistema respiratório, traqueia, brônquios, alvéolos, e daí você pode desenvolver um fenótipo, né, quer dizer, o final, a doença pulmonar obstrutiva crônica ou outras doenças pulmonares também. O próximo diapositivo, por favor. Além desses efeitos locais, porque no sistema respiratório, obviamente que é o principal sistema onde entra essa fumaça toda, o ar com irritantes. Mas a gente não pode esquecer que no alvéolo existe uma entrada de substâncias irritantes para dentro do nosso sangue. Então, a gente sabe que as substâncias irritantes que nós respiramos também penetram no sistema vascular e são carreados pelo sangue para todo o corpo. E daí a gente percebe que o tabagismo pode ter efeitos além do sistema respiratório, no sistema hematopoético, liberando a produção dos glóbulos brancos, linfócitos, etc. Você dá um estresse oxidativo sistêmico, você tem uma inflamação sistêmica e ativação até do sistema de coagulação do sangue.
próximo diapositivo, é um efeito também direto nos vasos periféricos e o desenvolvimento de várias doenças, que eu alenquei aí, cardiovasculares, metabólicas, hipertensão, hiperlipidemia, obesidade. Então, uma coisa não é dissociada da outra, né? Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, mas eu não tenho problema respiratório nenhum. Mas daí você vai ver a ficha do paciente, ele já teve infarto, ele está com problema de insuficiência arterial periférica. Tudo porque o tabagismo também é risco para essas doenças. Então, como a senhora mostrou, né, doutora, o tabagismo não afeta só o pulmão, porque às Não. vezes é a principal ideia que a gente tem, né? Que a fumaça Exatamente. entra e fica ali no pulmão, mas também ela se distribui por todo o corpo, né? Exatamente. Os irritantes ganham a circulação. E daí você pode ter doenças em todo o corpo. Tanto doenças inflamatórias crônico-degenerativas, quanto as questões de câncer. Não é? E às vezes a pessoa não associa, né, também uma coisa com a outra. Ela não se dá conta. A gente tem um grupo de cessação de tabagismo, graças a Deus, multiprofissional hoje em dia, porque o médico sozinho não dá conta. A gente tem muito paciente para atender e essa função educativa, aliás, que vocês estão fazendo aqui, é muito importante, porque o paciente, a pessoa, só muda de atitude se ela é esclarecida. Se ela não é esclarecida, por que eu vou mudar de atitude? Eu não vou ter isso, eu não sei. E é interessante essa coisa, você perguntou onde é que fica o pulmão. O paciente não sabe. Então é interessante você relembrar isso, não é? Veja o que você está fazendo com você mesmo. Esse próximo diapositivo... Então, só um minutinho, para a gente aproveitar bem a presença da doutora Lília aqui, lembra de mandar suas perguntas, né, para fundap.vc@gmail.com. Se você tem alguma dúvida, se está vendo durante a palestra ou se já tinha alguma dúvida, manda para fundap.vc@gmail.com que a gente vai responder aqui para você ao vivo, né? E aproveitar a presença da doutora Lília, né, doutora? Obrigada. Bom, o próximo diapositivo é um colega muito famoso, o Dr. Peter Barnes. Olha que coisa interessante, gente. Você vê o pulmão, o quanto ele pode durar. Ele pode chegar até os 130, 140 anos. O nosso pulmão foi feito para durar. Veja, então por que ele é destruído antes? Não é? Todo mundo vai morrer, a gente não tem dúvida, né? Ninguém ficou aqui para contar outra história, mas veja, o nosso corpo é tão incrível que ele foi feito para durar muito. E quando a gente pega um paciente DPOC, é muito triste porque é uma doença que demora 20, 30 anos para se desenvolver. Mas a gente pega o paciente numa idade em que ele já trabalhou bastante, ele está se aposentando e de repente ele poderia curtir a vida, curtir o que plantou, né, a família, viagens, etc. E de repente ele desenvolve DPOC. E de repente para ir daqui a ali ele sente o quê? Ele pode sentir falta de ar e fica complicada a vida, a qualidade de vida dele fica muito ruim. Então, é importante esse diapositivo, eu gosto muito de mostrar, porque a gente vê, olha, o pulmão foi feito para durar 130, 140 anos. A respiração da gente, a gente não tem que sentir que está respirando. Quando o paciente fala para a gente, mas eu tenho essa tosse, é porque eu fumo. Eu falo, mas meu querido, tossir é doença. Você não devia estar tossindo. Eu tenho um pigarrinho, isso é normal para mim. Pigarrinho não é normal. Pigarrinho é doença. Eu tive um familiar que me telefonou, Lília, não, está tudo bem, é só aquela tosse de sempre, aquele catarrinho. Eu falei, mas isso não é normal, isso não é saudável. Então, a respiração é para a gente não sentir, gente. É para a gente não saber que a gente está respirando. Eu estou aqui conversando com vocês, falando, nem sei quantas vezes eu respirei e não é para saber. Então, veja, a gente tem um corpo muito bem feito. O pulmão foi feito para durar 130, 140 anos. Não vamos destruí-lo aos 50, chegar aos 50 doentes. Isso é muito triste. Então, é só continuando a exposição, o próximo diapositivo, por favor. A gente vê aqui, olha que interessante, os irritantes, né, que a gente respira entrando na circulação e podem justamente dar todas essas doenças, não sei se vocês conseguem ler bem aí embaixo, mas assim, todos os problemas sistêmicos de osteoporose, de diabetes,
doenças cardiovasculares, isquêmicas, etc. Então, é como se a inflamação iniciada nos pulmões, ela transborda para dentro do corpo e daí você pode desenvolver todas as outras doenças por conta do que você respira do cigarro, principalmente em 90% dos casos. Agora vamos focar um pouquinho mais na doença que eu vim aqui falar com vocês, que é a doença DPOC, num próximo diapositivo. Então, DPOC hoje é a quarta causa de morbimortalidade no mundo. Morbimortalidade significa o quê? Que a pessoa leva à morte, mas também que leva a sofrimento, leva a pessoa a ter a sua vida limitada. Então, isso que é morbidade. E se espera que em 2020 seja a terceira causa de mortalidade no mundo. A maioria dos pacientes com DPOC morre de doenças cardiovasculares ou câncer, e não de doenças respiratórias. E é uma doença subnotificada por conta disso, porque no atestado de óbito, muitas vezes não vem qual que é a causa principal DPOC. Não, vem que foi um infarto, vem que foi o câncer fulano de tal, mas lá atrás, o que ajudou a causar isso foi a DPOC. Então, vocês vejam que é uma doença que precisa ser mais conhecida, mais divulgada. A cessação do tabagismo tem que estar em todos os círculos, a gente tem que conversar sobre isso. As pessoas têm que entender como é que funciona para a gente tentar prevenir, não é? Próximo diapositivo, por favor. Então, aí nós temos a definição de doença pulmonar obstrutiva crônica. O que essa doença faz? Ela limita o fluxo de ar que entra e que sai dos pulmões. E essa limitação do fluxo de ar é por causa dessa irritação dos brônquios. Os brônquios vão diminuindo de calibre, o seu diâmetro começa a ficar menor. E essa limitação, esse calibre diminuído, pode ser irreversível, quer dizer, você tem uma diminuição do calibre, ele fica menorzinho, o calibre dele, essa pode ficar menorzinho, e pode, com a medicação que a gente usa, voltar a um calibre maior ou não. Então, essa redução do calibre, que diminui o fluxo aéreo, pode ser irreversível, totalmente ou parcialmente. E daí, por causa dessa destruição que eu já mostrei para vocês anteriores, da inflamação e da destruição do parênquima pulmonar. Próximo diapositivo, por favor. Então, aí a gente tem a fisiopatologia, que vocês, espero, tenham entendido, uma inflamação das vias aéreas, um aumento da produção de secreção, uma destruição do parênquima respiratório, ruptura das ligações alveolares. Então, vocês imaginam, os alvéolos, a nossa área de respiração, é grande o suficiente para a gente encher uma sala de superfície de troca, é bastante grande. Se eu tenho uma destruição dos alvéolos, essa superfície de troca diminui. Então, a capacidade do nosso pulmão de colocar oxigênio para dentro do vaso começa a diminuir. E daí, você pode ter, mais para frente, uma diminuição da oxigenação no sangue. Imagina que o oxigênio é o nosso combustível, junto com a alimentação, para todas as nossas células do corpo. Então, a gente limita o combustível para o nosso cérebro funcionar, para o nosso coração funcionar, para o nosso fígado funcionar, para o pâncreas funcionar, para o rim funcionar. Ou seja, a gente vai funcionar mal. E daí, então, próximo diapositivo, a gente mostra para vocês o que é a DPOC. Existe a bronquite crônica, a destruição dos alvéolos, que é o enfisema, uma limitação do fluxo de ar que entra e que sai dos nossos pulmões sem que a gente perceba absolutamente nada. No próximo diapositivo, para vocês entenderem, olha que bonitinho. Ali é um alvéolo que está se esvaziando. Ali se enche e se esvazia. À esquerda eu tenho um alvéolo ótimo, maravilhoso, todos os alvéolos estão ali armados, que imagine, o pulmão parece uma grande esponja.
E, de repente, se você tem destruição desses alvéolos, fica tudo meio largado ali. E daí, na hora que o alvéolo tem que se esvaziar, lembrando que quando eu inspiro, olha, isso é uma coisa voluntária, né? Inspirei. Para expirar, eu relaxo. Então, esse relaxamento é sem esforço nenhum. Quando eu inspiro, tem um esforço muscular. Quando eu expiro, não tem esforço nenhum. E se eu tenho uma destruição, se a minha arquitetura foi alterada, na hora que o ar vai sair, ele encontra uma barreira, os brônquios não deixam o ar sair. Então, muitas vezes, o paciente ele fica com o pulmão armado, assim, porque o ar não consegue sair. E isso é uma coisa que ele sente. Ele sente e fala pro médico, pra gente, assim, nossa, parece que tá duro para sair, que tá apertado o meu peito, que o ar não sai. Raramente o paciente vai falar pra gente, a gente gosta, nós médicos, de uma palavrinha que chama dispneia, né? Então a gente fala, o paciente tem dispneia, mas o paciente não sabe o que é dispneia. Então se você fala, o que é dispneia? Opressão no peito, nossa, tá duro, tem uma pressão aqui, não vai falar tórax também, no meu peito, parece que o ar não entra. Falta de ar, gente, é que todo mundo sabe. Médico, qualquer leigo sabe. O paciente chegou numa sala de emergência com falta de ar, como é que ele chega? Branco, pálido, horrível, né? Ali, com aquela coisa que não entra ar. Todo mundo sabe. Mas os graus dessa dispneia pode ser simplesmente um cansaço. Subir uma escada, nossa, estou cansado. Você respira mais, você sente que você está cansado. Se você tiver um outro companheiro subindo uma escada com você, um colega de trabalho que não tem a doença, o outro sobe lépido e fagueiro e você chega ali cansado. Então você vai percebendo e você vai adequando o ritmo da sua vida a esse cansaço, né? Então se eu subir a escada e fico cansado, eu vou preferir de elevador. Se eu ir até a padaria da esquina comprar um pãozinho e fico cansado, isso já não é mais prazeroso, então agora eu vou de carro. Então você vai limitando as coisas que você vai fazendo, porque você não tem a percepção que isso é doença. E daí você vai fazendo cada vez menos e cada vez menos. Bom, vamos seguir com o diapositivo. A gente vai ver então no próximo diapositivo. É isso, né? O esvaziamento alveolar fica limitado, né? Porque os alvéolos vão sendo destruídos, os brônquios vão ficando inflamados e as vias aéreas se estreitam. E daí, gente, olha, como é que o médico diagnostica esta doença? O paciente muitas vezes acha que é normal ele ficar cansado, ter uma tosse e ter um pigarrinho. Isso não tem problema. A prova dos 9 é o próximo diapositivo, que é muito legal. Por favor. Aí, olha. Esse é o que todos os nossos pacientes, a gente lá no DAR, nas doenças do aparelho respiratório, a gente tem uma prova de função pulmonar que é campeã no Brasil. É um serviço que a gente se orgulha muito, que dá aula para o pessoal fazer testes fora do HSPE. Tem a rúbrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Para a gente diagnosticar a DPOC, nós precisamos fazer a espirometria. A espirometria fornece todas essas curvinhas que vocês estão vendo aí, mas o que é fundamental? Olha, é um dado que se chama VEF1, é o volume expirado forçado em 1 segundo. Então, esse VEF1 é um dado bastante reprodutível que ao longo dos anos, né, desde que a espirometria iniciou-se, é um dado reprodutível e sempre muito acurado, né? A gente consegue determinar qual é o fluxo expirado num segundo. E olha que maravilhoso que é. Quantas vezes a gente respira por minuto? A gente respira por minuto 8 a 12 vezes, 20 vezes. Eu sempre falo isso para os nossos residentes. Gente, quantas vezes o coração bate por minuto? O coração bate por minuto 60 vezes. E veja que olha a nossa reserva respiratória. Eu só preciso respirar 12 vezes, enquanto o coração está ali, ó, 60 vezes, a gente respira 12 vezes.
Então, em 1 segundo é que a respiração acontece, apenas 1 segundo. Então, esse volume expirado forçado em 1 segundo, quando a pessoa começa a ficar doente, ele diminui e a gente consegue medir esse volume expirado forçado. Então, o nosso VEF1, a gente determina facilmente pela espirometria. A gente precisa de uma espirometria para diagnosticar DPOC, porque a percepção do paciente é muito vaga, é muito não confiável, né? Essa coisa do cansaço, da tosse, do catarro, ele acha que não tem problema nenhum. E a prova dos 9 é o VF1. Então, a gente tem que fazer espirometria para diagnosticar. Se a relação do volume expirado forçado em 1 segundo é colocada